Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa audiência pública, onde o assunto principal, IANSP, é de interesse de todos nós, funcionários públicos aqui presentes, e público também presente, interessado nessa discussão. É um assunto bastante pertinente para o momento, onde nós, aqui na nossa cidade, nós estamos sem a prestação desse serviço. Então, nós iremos esclarecer o porquê, como está a situação, quais os passos a serem tomados, para que não se tenha aquilo que estamos ouvindo na cidade, vários comentários que muitas das vezes são inverdades, que muitas vezes também, ao invés de ajudar, atrapalha. Nós precisamos, sim, da unidade de todos para que nós possamos buscar o objetivo comum, que é o serviço de saúde para o funcionalismo público estadual aqui na nossa cidade. E é por isso que nós, eu e a Clenir, que somos da Comissão Consultiva Mista, achamos importantíssimo fazermos essa audiência para que nós possamos tratar disso com vocês, que são também interessados, assim como nós. Então, é muito importante essa discussão e essa presença de vocês aqui hoje. Eu passo a palavra a Clenir, que vai fazer uma abertura e uma fala para que nós possamos dar início aos trabalhos. Está ligado aqui. Está ligado. Bom dia a todos. Agradecemos a presença. Eu espero que todo mundo fique até o final, que a gente faz as reuniões, de repente, se não tem ninguém na hora de resolver, vamos ver, a gente fica sem muita plateia. Eu gosto sempre de colocar, numa reunião do IANSP, como é que é o IANSP? É bem rapidinho. Nós temos o IANSP, que é a figura jurídica, né? E ela é composta de três elementos, assim. Nós temos o Hospital do Servidor, em São Paulo, né? Que tem todas as especialidades, e temos os 17 CEAMAS, igual a CIS, tem mais 16 no estado, são 17 CEAMAS. E temos as unidades prestadoras de serviço, que a gente faz os contratos com Santa Casa ou com um hospital, se não tiver Santa Casa. Então, é sempre bom lembrar disso, que nós aqui temos o CEAMA, né? E tínhamos a unidade que prestadora de serviço da saúde. Agora, nós vamos resolver como vai ficar. A Comissão Consultiva Mista, que é uma comissão de servidores aposentados, pensionistas, ativos, são eles que formam uma comissão consultiva mista. O que é isso? A comissão consultiva é em São Paulo, que toda última quinta-feira do mês tem reunião, né? E antigamente era mais eu que ia, agora sobrou para o Nilson, que ele está forte, né? Dá para ir sempre. Ele tem até já meio sócio da Andorinha. Você liga, cadê o Nilson? O Nilson está em São Paulo. Eu falei, ai, meu Deus. E eu já estou de idade, preciso parar com isso. Então, o que é a Comissão Consultiva Mista? São união de todos os servidores de todas as cidades. Nas reuniões que a gente vai lá, tem sempre 50, 40, 70 representantes de cidades. São quase 200 municípios que têm essa prestação de serviço através do IANSP nos municípios, né? Então, a gente vai lá na reunião. E, durante a reunião, parece o muro de lamentações, que o fulano vai lá, né, tem direito à fala, eu sou fulano da região tal e eu preciso disso, 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 disso. E nós conseguimos, no decorrer desses anos todos, aqui, o pessoal dirigente lá do hospital, do IANSP, esteja na reunião. Ou ele responde na hora, ou ele dá a resposta daquilo que a gente quer colocado pelos municípios depois. Então, nas regiões, nós temos comissões. Aqui em Assis, por exemplo, é uma comissão regional. O que é a comissão regional? Pertence para nós aqui, Ourinhos, o Enisal está aí, de Ourinhos, Santa Cruz, né?
Paraguaçu, Cândido Mota, pertencem para nós aqui na comissão regional. Ourinhos, que pertence para nós, é uma comissão municipal, que, por sinal, trabalha muito bem, tem um serviço assim, o pessoal é bem empenhado no trabalho que fazem. Então, o que é que faz essa comissão? Ela é uma auxiliar para colocar as dúvidas de todos nós, contribuintes e usuários, levar lá em São Paulo para discutir isso, né? E é só em nível, as comissões, ela é consultiva, ela não é deliberativa. Faz alguns anos que a gente está fazendo uma mudança. Tem um projeto de lei na Assembleia, que a gente está tentando mudar algumas coisas. A gente quer ter mais participação na deliberação, mas é muito enrolado, né? Que você vai, é difícil entrar, é difícil combinar com o superintendente, mas nós estamos na luta. Então, eu queria só deixar claro essas coisas, porque, às vezes, as pessoas falam umas coisas diferentes, né? E pode ver, olha, foi convite para todas as entidades na cidade, né? Nós temos representante de uma porção, mas não são todos. Então, é bom participar. Alguém falou para mim ontem, eu pago uma entidade, eu pago uma associação, para que ela me represente. Gente, se isso aqui tivesse lotado, porque eu vou mandar a ata da reunião, vou mandar foto, etc. e tal. Se isso aqui estivesse transbordando, é outra impressão que a gente dá lá, não é? Do que se tem um gato pingado, ele fala, vamos atender fulano ali que está mais preocupado, né? Então tem muito mais gente para brigar. E a gente fica para trás. É normal isso, não é? Por que o povão está saindo na rua? Quando sai bastante, a gente mexe com o pessoal lá. Se sai uma mixaria, eles falam, isso fica por isso mesmo. Por isso eu agradeço bastante a presença de vocês. É muito importante. E depois desse esclarecimento do nosso problema atual, nós queremos tirar daqui uma diretoria, porque já faz tempo que está o Nilson e eu. Se perguntar, de repente, quem é o presidente, eu não sei, porque ou é ele ou sou eu. Ou sou eu ou é ele. Então, está na hora de vocês mudarem as fisionomias aqui. O Nilson, ele é sofredor, ele quer continuar. Agora, eu preciso de pendurar as chuteiras. Então, depois a gente vai ver isso. Nós vamos precisar de um presidente, de um vice-presidente e de um secretário. Então, depois da gente conversar, nós vamos partir para fazer essa eleição. Tá? Obrigada. Ok, dona Cleide. Então, vamos àquilo que tanto tem afligido nós nesses últimos tempos. A questão do atendimento na cidade de Assis. Esse assunto não é de agora. Eu tenho acompanhado, como a dona Cleide disse, há tempos. Nós estamos tratando desse assunto desde janeiro, né, onde nós tínhamos aí a questão de que iria vencer o contrato IANSP com a Santa Casa, e nós precisávamos saber como que nós íamos negociar. Por isso, hoje, eu pedi e agradeço a presença da provedora da Santa Casa, com a sua equipe aqui, que vai fazer o esclarecimento do porquê da não renovação do contrato IANSP com a Santa Casa e as justificativas e a apresentação de como é a questão de não ter sido renovado o contrato. Então, a doutora Thelma vai expor para vocês aqui como que é a questão do porquê que não houve essa renovação ainda. E nós temos um outro problema. 3/3/2019, encerrou-se o contrato IANSP e Santa Casa. E não houve a renovação devido a essa negociação. E nós estamos pendentes também a questão da deliberação do IANSP para credenciamento, que ainda não foi publicada a liberação do credenciamento. Então, nós, entrando em contato com o IANSP, o Tony, lá em São Paulo, ele disse que iria providenciar esse credenciamento ainda essa semana, porque nós precisamos
Se não houver acordo com a entidade da Santa Casa, nós temos que procurar outra entidade que tenha interesse em prestar esse serviço, para que nós não possamos ficar à mercê sem ter o atendimento. Hoje nós temos atendimento em Cândido Mota, em Marília, em Ourinhos, que estão socorrendo as nossas emergências. Mas nós precisamos desse atendimento aqui em Assis. É por isso que nós estamos aqui hoje, para nós encontrarmos um caminho para que nós possamos, mesmo dependendo de São Paulo desse credenciamento, mas nós temos que ter uma posição para que nós possamos apresentar isso também no IANSP em São Paulo, e eu pedi para ser gravado esta audiência, que eu também quero fazer um encaminhamento ao senhor governador do Estado. Por quê? Hoje, a maior causa e problema do IANSP é isso aqui, ó. O governo não contribui com a contrapartida dos 2%. O único dinheiro que rege o IANSP é dinheiro nosso, nós funcionários. É debitado direto no Olerite de todo mundo, todo funcionário público, os 2%. E a contrapartida que o governo já deveria dar, isso há 15 anos atrás, quando foi encerrada a contrapartida, não foi nunca mais depositado. Então, quando, às vezes, nós ouvimos, precisamos aumentar a cota de atendimento, a resposta é, não tem dinheiro. É lógico que não tem. O governo não contribui com os 2% dele. Se o governo contribuísse com 1% dele, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos hoje, com falta de dinheiro. 1%, não precisava nem ser 2%, 1%. E ele não contribui com nada. Então, a causa principal do IANSP hoje, estar na situação que está hoje, é a questão da falta da contribuição do governo do Estado. Já fizemos vários encaminhamentos, nós da comissão já fizemos vários encaminhamentos, já tivemos presente com ele, para ele fazer hoje o senhor João Dória, mas ele está irredutível, ele não quer colocar nenhum dinheiro dentro da instituição. Muito pelo contrário, há 60 dias atrás, ele pediu para fazer uma contenção de 30% da verba de 1 bilhão e 400 que é arrecadado, ele pediu para fazer a contenção de 30%. Se vocês forem no Hospital do Servidor Público hoje, vocês vão ter um choque, que hoje lá a situação está muito difícil. Eu que participo de todos os meses das reuniões lá, eu vejo os apontamentos que são feitos, é muito chocante. Falta remédio, falta enfermeiro, falta médico, o atendimento precário, a parte do PA, então, nem se fala, né? O povo todo estendido no corredor lá, porque falta recursos financeiros, principalmente. E esses recursos financeiros são o quê? Esses 2% que o governo do Estado não contribui. Então, essa é a causa principal da situação do IANSP hoje. É a falta de recurso financeiro, que falta o repasse do governo estadual para a instituição. Então, hoje, como eu disse, nós temos aqui a presença, o qual quero convidar agora a doutora Thelma e a sua equipe, para expor aqui para nós a questão da Santa Casa de Assis e qual foi a questão de até agora não ser feito ainda o convênio entre a instituição com o IANSP. Então, eu gostaria de chamar a doutora Thelma, por gentileza. Eu só queria acrescentar uma coisa. Nós precisamos de dinheiro para gestão, para você, no dia a dia, dividir o dinheiro, pagar, etc. O Estado, os governos anteriores, eles fizeram reforma no IANSP, lá em São Paulo, no Hospital do Servidor. Então, isso eles têm feito. Mais dinheiro, nós precisamos de dinheiro do mês, todo mês, para a questão da gestão, certo? Bom dia a todos. Bom dia, professor Nilson, professora Cleni. Para nós é um prazer estarmos aqui para esclarecer dúvidas. A Santa Casa tem sido uma instituição
que tem primado por uma gestão transparente. Então, sempre estamos à disposição de todos. Se houver dúvida, ou qualquer tipo de dúvida, os senhores podem nos procurar a qualquer momento, que nós estamos ali disponíveis para prestar todos os esclarecimentos que forem necessários. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer toda a equipe da Santa Casa que está aqui, os colaboradores. Nós estamos com diretores e também com conselheiros, inclusive o presidente do conselho, que é o seu Aref, e o Nilson também é vice-presidente do Conselho Administrativo da Santa Casa. Então, a vocês, muito obrigada. Queria dizer que todos nós, diretores e conselheiros, somos voluntários. Todo o nosso trabalho na Santa Casa é totalmente voluntária. Eu, em particular, sou funcionária pública, professora da Unesp, e estou na luta com todos vocês, como funcionária pública. Mas, neste momento, tenho que representar a Santa Casa de Assis enquanto gestora. Fomos chamados para esta gestão e assumimos em 14 de setembro de 2017. E a condição na qual fomos chamados para assumir a Santa Casa de Assis foi a seguinte: em agosto, participando de uma reunião do Conselho Administrativo, nós recebemos a seguinte informação: a Santa Casa de Assis fecha em outubro. Nós precisamos ver como nós fecharemos a Santa Casa de Assis. Foi assustador. E, nessa condição, é que nós assumimos a gestão no sentido de resgatar a Santa Casa de Assis. Por quê? A Santa Casa de Assis é um patrimônio da cidade. É o hospital que atende o pobre, o necessitado, que não tem para onde correr. A lei diz que nós temos que atender 60% de SUS, por sermos um hospital filantrópico. Até então, nós atendíamos por volta de 80%, 87%, conforme o dia. Já chegamos a atender 90% de SUS pela demanda que é alta na cidade de Assis. Então, assim, a vocação da Santa Casa é o atendimento ao pobre. Nesse momento, o que foi feito? Foi feita uma ingestão, através de doações, para que pudéssemos atender outros convênios e também particulares, no sentido de produzirmos uma gordura financeira para manter o SUS. Todos sabem que os recursos do SUS estão congelados há 20 anos. Nós não temos atualização dos preços no SUS. Então, o SUS já representa um caos financeiro para todas as instituições, até que se faça um reestabelecimento das tabelas. Caso contrário, o SUS continua sendo um grande problema, mas a Santa Casa tem este problema como vocação. É o nosso objetivo principal. Então, o que aconteceu quando nós assumimos a gestão nesta situação, devendo 12 milhões aos bancos, devendo mais de 1 milhão aos funcionários desde 2014, devendo 2 milhões, estou arredondando, para fornecedores? Foi este o caos, foi esta situação em que assumimos a Santa Casa de Assis. O que nós tínhamos que fazer? Um verdadeiro scanning, um diagnóstico da instituição para entendermos onde estavam localizados os problemas. Obviamente, o SUS já é conhecido e nós temos que lutar politicamente, mas endogenamente, para resolver o problema do SUS, porque ele não tem resolução a curto prazo. Então, trouxemos uma auditoria externa, que foi paga, inclusive, com doação de uma empresária da cidade, para que fizesse um mapeamento diagnóstico. A diretoria também se dispôs a este trabalho.
obviamente, com conhecimento. Eu não sei se os senhores sabem, mas eu tenho formação dentro da área da saúde, sou enfermeira, então é possível fazer este mapeamento com os demais profissionais e colaboradores, e com base no diagnóstico externo e no nosso diagnóstico, foi possível localizar onde estavam pontualmente os problemas da Santa Casa de Assis. Dentre vários, alguns deles já sanados, outros em andamento, outros que ainda serão confrontados, foi possível verificar que havia um grande contingente de endividamento do IANSP para com a Santa Casa. O que nós fizemos? Imediatamente fomos a São Paulo para uma conversa. Descobrimos, então, que o teto, que era, então, de 82 mil, nós tínhamos como passar para 120 mil. Então, foi a primeira coisa que a Santa Casa, essa gestão, fez. Passar o teto para 120 mil. Isso aconteceu na reunião do dia 27 de novembro de 2017. Nesta reunião, o IANSP devia, por volta de R$ 400 mil para a Santa Casa. Gradualmente, eles foram fazendo os pagamentos, mas ficou um resíduo de contas que eu vou mostrar depois na tela, desde 2014. Com isso, nós fomos levando todos os nossos atendimentos. Assistimos ao IANSP com muito carinho, mesmo diante dos problemas que serão apresentados aos senhores agora, que é uma defasagem imensa entre aquilo que o IANSP paga de tabela para o custo real dos procedimentos que são realizados pela Santa Casa de Assis. Além do que, a ausência de alguns procedimentos na tabela que a Santa Casa de Assis tem assumido integralmente, porque nós entendemos que o paciente entrou na Santa Casa, nós temos que abraçá-lo. E nós temos feito isso e fizemos isso até o último dia de compromisso nosso com o IANSP e com muito carinho. Enfim, eu gostaria de relatar aos senhores a sequência de fatos que antecederam o rompimento do contrato, digamos assim, no dia 4 de junho deste ano. Todos sabem, eu acho que agora eu posso chegar mais pertinho, né? Eu detesto falar em tribuna. Pode ser? Mais pertinho, né? Deu? Baixou? Você quer que eu passe? Eu trouxe meu... Não, eu passo aqui, ó, eu tenho. Trouxe o apontador. Mais fácil, né? Ficar pertinho. Somos um só. Também estou na luta, né? E assim, como funcionária pública, nós temos que lutar mesmo, porque um desconto compulsório no nosso olerite, e a gente ainda não ter uma assistência à saúde de qualidade, é, no mínimo, revoltante, não é mesmo? Então, como funcionária pública, estou na luta com todos, ok? Mas, aqui, eu tenho a missão, juntamente com os diretores e os conselheiros, de resgatar a Santa Casa, que é um patrimônio da cidade e é um bem de assistência ao pobre, né? Então, vamos lá, vamos ver se funciona. Funcionou. Todos sabem que o contrato terminava em 3 de março do corrente ano. Quando nós vimos a finalização do contrato e os problemas que deveriam ter sido resolvidos, conforme prometido no dia 27 de novembro de 2017, se avolumando, ao invés de melhorar, eles estavam piorando. Naquele momento, nós tínhamos a receber do IANSP aproximadamente R$ 300 mil, né? Na proximidade do término do contrato. Só explicar para vocês o que é teto
extrateto e glosa para que a gente continue a apresentação. Existe uma tabela, a tabela de procedimentos que o IANSP tem, que ele paga. 120 mil é o teto que a Santa Casa recebe, ou seja, mensalmente, no dia 20 de cada mês, às vezes tem atraso de até 5 dias, mas o IANSP tem pago os 120 mil, ok? Acontece que, às vezes, nós não atendemos 100 pacientes. Nós vamos para 200. É a demanda. De acordo com a demanda, entra a necessidade da população, então eles são atendidos. E o que acontece? Gera um extra-teto, acima de 120 mil reais, ok? Então, o teto, o IANSP tem pago, muito embora eu vá apontar para vocês, no nosso convênio fala que tem que pagar 30 dias após o faturamento. Na realidade, o que é feito é o pagamento daquilo que é faturado 60 dias depois, ok? Então, o problema do teto é pago todo dia 20 de cada mês, mas com um atraso de 60 dias, entenderam? Muito bem, vou depois mostrar as implicações disso, né? Mas o que aconteceu? Só faltou explicar a glosa. O que é glosa? Dentro da tabela, nós mandamos os procedimentos. E lá no IANSP tem um auditor. Se o auditor entende que naquele procedimento não deveria ter feito o exame X, ele glosa, ele corta. Entenderam? E aí, o que nós temos que fazer? Entrar com recurso de glosa, para que aquele procedimento que foi glosado possa ser incorporado, já que a Santa Casa pagou integralmente. Entenderam? Então, vamos lá. Dia 3 de março, o contrato expirava. O que aconteceu? Nós, preocupados em agir coerentemente e corretamente, fizemos um documento, um ofício, com várias considerações que eu vou mostrar para vocês. Essas considerações foram apontadas nesse documento e dizia este documento que, com base nessas considerações, o convênio seria interrompido porque nós estávamos financiando o IANSP, a Santa Casa financiando o IANSP. O ANão vencendo, fazendo todo um trabalho que não teria como fazer. Mas, neste documento, nós pusemos o seguinte: contudo, a Santa Casa tem, com outras palavras, um carinho muito grande para com todos os usuários do IANSP, não gostaria de interromper o procedimento, ou os procedimentos, o credenciamento. Se houver atendimento dessas considerações, a Santa Casa de Assis não interromperá e terá interesse em manter o credenciamento. Então, este foi o documento que nós fomos com uma comitiva, inclusive o seu Nilson, representando todo o nosso grupo aí de funcionários públicos. Nós fomos lá no dia 4 de abril. Numa reunião, assim, que nós levamos, inclusive, as imagens da Santa Casa, as imagens novas, para mostrar, olha, os usuários do IANSP estão sendo atendidos neste pronto atendimento. Os usuários do IANSP estão sendo acolhidos nestas acomodações. Eles não quiseram que nós apresentássemos, não é, seu Nilson? Nós não pudemos apresentar os nossos dados e nem sequer as imagens. Bom, neste dia, foi-nos prometido que, no dia seguinte, eles nos pagariam 100 mil dos quase 300 mil que estavam pendentes de extra-teto. Nós voltamos, 4 dias depois, veio um valor de 93 mil. Felizmente, veio 93, melhor do que nada. Eles nos prometeram que era para a gente enviar uma equipe de funcionários, de colaboradores para o IANSP, para que eles fossem treinados.
porque o IANSP nos disse, o presidente nos disse que nós não sabíamos fazer gestão e que o nosso faturamento não sabia faturar. Então, humildemente, mandamos uma equipe de funcionários, muito embora eu tenha explicado que, desde 27 de novembro de 2017, nós aguardávamos a oportunidade de treinamento dos nossos colaboradores, e isso, com inúmeros telefonemas, nunca foi nos concedido. Enviamos os nossos colaboradores para São Paulo. Na semana seguinte, seu Nilson foi novamente junto, né? Achamos super importante, porque ele tinha dupla representatividade. E ouvimos, os nossos colaboradores estão aqui, para dizer que nós estávamos fazendo tudo direitinho, e que, infelizmente, o IANSP estava glosando, né? Cortando aquilo que estava sendo faturado. Muito bem. Foi-nos prometido, nesta reunião, que, no dia 20 de abril, quando nós receberíamos o teto de 120 mil, a partir dali, nós não receberíamos mais o valor do teto. Nós passaríamos a receber teto e extrateto. Quando foi no dia 20 de abril, nós não recebemos o extrateto, veio novamente, né, o valor de 120 mil, e, no dia 20 de maio, não entrou nem teto, foi entrar no dia 22 de maio, também o valor de 120 mil. Nesse dia, nós entendemos o nosso compromisso com todos os senhores e com todos os usuários do IANSP. Nós não poderíamos deixar de comunicar à população o que estava acontecendo. Porque, normalmente, nós somos ludibriados, ninguém nos informa o que acontece. Então, nós resolvemos informá-los. Foi quando nós notificamos, através da mídia, que os atendimentos seriam interrompidos a partir do dia 4 de junho, e colocamos aquela faixa na frente da Santa Casa. Isso foi pela manhã, quando foi no finalzinho da tarde, um colaborador nosso recebeu por zap uma informação de que, no dia 29, seriam pagos 2 valores de extrateto, porque estávamos parando, interrompendo o atendimento. Bom, não recebemos nenhum telefonema do IANSP, nenhum e-mail. Nós acreditávamos que o fato de marcarmos, de fato, o encerramento dos atendimentos, que haveria uma mobilização no IANSP, no sentido de permanecer com o atendimento na cidade de Assis. Muito pelo contrário. 4 dias depois, nós recebemos um e-mail dizendo que, a partir do dia 30, meio-dia, dia 3, meio-dia, perdão, haveria um corte, um bloqueio no sistema, né? E isso foi antecipado para meia-noite do dia 3, o que representa que nós ficamos 3 dias sem faturamento. Esses faturamentos só poderão ser cobrados por via judicial. Essa cronologia ela é importante para que todos os senhores entendam que nós não nos omitimos à negociação e à conversação. Tá? No dia 29, foi feito, sim, pagamento de 2 extratetos, mas, como o valor era de 272 mil, restou um valor de 135 mil que eles não pagaram. Eu sei, como funcionária pública, que todos receberam uma prestação de contas, que eu também vou mostrar aqui, nós, diretores e nós, conselheiros, mostraremos. Nessa relação que foi enviada para vocês, está tudo certinho. Tudo belezinha. Os tetos, os extratetos que estão descritos ali, está tudo certo. Só que tem dívida de 2014 para cá, de glosas e recursos de glosas, que eles não nos pagam. E aí, lá naquela reunião do dia 4 de abril, em São Paulo, nós falamos sobre isso. Eles disseram, não, isso aí vocês não esperem que a gente pague, porque não é dívida nossa. Vocês, os senhores já pensaram, se nós da diretoria tivéssemos assumido a Santa Casa e disséssemos aos colaboradores, olha, nós não devemos para vocês R$1 milhão, porque a dívida é de 2014? Os senhores já imaginaram se nós disséssemos isso aos fornecedores? A Santa Casa deve para vocês, mas não é uma dívida desta gestão. Então,
eu gostaria de dizer aos senhores que o que eles mandaram para suas casas está corretíssimo. Não tem nada errado. Só que eles não colocaram ali os valores antigos e também atuais de recursos de glosa. Tá. Quais são, então, em resumo, os problemas que a Santa Casa de Assis tem com o IANSP? Os senhores podem dizer o seguinte: mas e as outras santas casas não têm estes problemas? Não posso dizer. O que eu posso dizer aos senhores é que, quando nós assumimos a Santa Casa, foi para fazer uma gestão de qualidade. E a primeira coisa que se faz, quando se quer uma gestão de qualidade, é estudar o custo real daquilo que está sendo prestado. Isso não tinha na Santa Casa de Assis, nunca teve em 100 anos. É uma novidade. Quando nós fazemos o custo real, é possível comparar com todos os convênios. Aquilo que está no 0 a 0 e aquilo que está em déficit. Então, isso é muito sério, muito sério. Eu não sei se os outros hospitais fazem isso, mas nós fizemos a lição de casa conforme foi colocado nas nossas mãos. Então, existe uma distância entre aquilo que é faturado. Exemplo, como é o nome da senhora? A Sandra foi hospitalizada no mês de junho. Até o dia 10 do mês de julho, a hospitalização dela será faturada. Gastou material, gastou medicamento, ela fez ultrassom, fez radiografia, teve interconsulta que o IANSP não paga. A Santa Casa pagou tudo. Sabe quando que este valor vai ser recebido? Somente em setembro deste ano, 2 meses depois, entenderam? Do faturamento. Sendo que no contrato diz em até 30 dias. Então, isso é muito sério, porque a Santa Casa não tem dinheiro. Por exemplo, hoje, a gente está no cheque especial. Por quê? Porque eu vou mostrar, o IANSP nos deve já R$ 591 mil. Por retaliação, me desculpem os senhores, mas eu sou muito franca, não nos pagou dia 20, certo? E eu acho isso um desrespeito conosco, funcionários públicos. Por quê? Porque, se eles estivessem interessados em nos atender, eles teriam cumprido os seus compromissos com a Santa Casa para tentar negociar conosco a continuidade do atendimento. Então, muito pelo contrário, né? Então, vamos lá. A outra questão. O teto de 120 mil é muito baixo. Já que o extrateto sempre, que é o próximo item, sempre são muito atrasados. Exemplo, o extrateto que foi pago agora 29 de maio, queridos, era de outubro e novembro. Ou seja, em outras palavras, a Santa Casa, e nós temos que assumir que é um hospital pobre, ainda endividado. Eu digo sempre para os nossos colaboradores que nós tiramos a Santa Casa da lama do Brumadinho, sabe aquela lama horrenda? Só que ela está na superfície. É um escorregão. Senhores, ela volta. E aí, o que acontece? Nós temos que manter o IANSP, porque isso é financiar. E financiar à custa de cheque especial. Porque, se a gente fosse rico, a Santa Casa financiaria com gosto. Mas nós estamos financiando com mais endividamento. O nosso diretor financeiro está aqui e o nosso departamento financeiro também está aqui. Nós rolamos dívidas de fornecedores que muitas vezes vão para cartório e daí nós vamos ficando com juros, correção, taxa de cartório, entenderam? É muito complicado. Uma outra coisa que nós precisamos trazer para vocês é a defasagem que existe, esse estudo que nós fizemos, a lição de casa da Santa Casa, isso é gestão, entre o custo real e a tabela do IANSP, aquilo que o IANSP paga. Eu vou mostrar alguns exemplos para os senhores, né? E exames e consultas que o IANSP não paga. Ou seja, o paciente está internado, ele precisa de uma consulta, uma interconsulta de neurologia, o IANSP não paga, tem que ser a Santa Casa. É do bolso, conforme o médico, 400, 450, entenderam? Então, é a Santa Casa que põe da sua receita, que não tem receita. Então, imagine os senhores que é das suas dívidas.
Não existe uma transparência nas glosas. Hoje, o sistema não nos mostra se aquilo que foi glosado, que foi recursado, foi aprovado ou não foi. Não existe isso. Então, isso é falta de transparência para as instituições. Está um pouquinho pequeno, mas aqui, para mostrar a nossa seriedade com os senhores. E, a qualquer momento, os senhores podem nos procurar, que a gente mostre esses papéis e esses dados. Todos podem ver aqui, desde março de 2014 até agosto de 2017, uma lista de glosas que foram recursadas e foram aprovadas e até hoje não foram pagas. Então, dá um valor, se não estiverem vendo aí no fundo, que eu acho que está pequenininho, R$ 48.036,12. Então, isso até hoje não foi pago. Além disso, nós temos mais recursos de glosa que estão vencidos e os valores que deveriam ter sido pagos em abril e em maio, que paga-se em junho e julho, também não foram, né, o de maio não foi pago ainda. Então, o valor montante total que o IANSP nos deve vou ler aqui, porque alguns não devem estar vendo, R$ 591.409,16. Se alguém precisar de mais detalhamento, estamos à disposição para passar aos senhores, porque nós estamos, repito, fazendo uma gestão de transparência, e não há nenhum interesse nosso em omitir ou esconder qualquer tipo de informação. Muito bem. Essa tabelinha nós trouxemos, já estou encerrando, só para exemplificar aos senhores a defasagem que existe entre aquilo que o IANSP paga através da tabela, e que nem sempre paga, porque daí cai no extrateto, e o custo real. Então, o nosso pessoal selecionou aleatoriamente, não foi o que deu mais prejuízo, não, viu, dona Cleni? Foi aleatoriamente, foram selecionados, por exemplo, insuficiência cardíaca. No tratamento da insuficiência cardíaca, selecionou-se 4 pacientes aqui aleatoriamente e viu-se o seguinte, que o custo, né, do hospital foi R$ 2.668,47. O que o IANSP pagou? R$ 973. Quem pagou a diferença de R$ 1.695,40 foi a Santa Casa de Assis, através de mais endividamento. Outro exemplo aqui, todos esses vermelhos são os valores que a Santa Casa põe do bolso. Os senhores podem perguntar, mas e esse último aqui que teve um ganhozinho de R$ 85? É quando usa um antibiótico chamado isofloxacino, que custa muito caro e o IANSP paga legal. E imaginem se a gente fosse usar isofloxacino em todos, nós não teríamos prejuízo. Em compensação, todos nós estaríamos com uma flora microbiana altamente resistente, porque estaríamos fazendo uso indiscriminado do mesmo. Todos esses vermelhinhos aqui nas internações por infecção do trato urinário. Eu vou usar aqui esse exemplo, olha, no tratamento de uma pneumonia. Olha o déficit, R$ 5.442 a Santa Casa pôs do bolso. No final do mês, senhores, chega nos 100 mil por mês o prejuízo que a Santa Casa tem com o IANSP. Ou seja, não vou dizer prejuízo, porque nós estamos tratando de pessoas. E quando a gente trata de pessoas, são os meus queridos. Nós somos pessoas. Eu sou funcionária pública junto com vocês. Então, quando se trata de pessoas, isso não é prejuízo. Mas em se tratando de gestão da Santa Casa, para tentar resgatar a Santa Casa do caos e do fechamento, deixando famílias sem assistência e famílias de funcionários também sem emprego, são 389 funcionários. Imaginem, senhores, nós temos que trabalhar e apontar esses números, né? Aqui um outro exemplo, o colo de fêmur
é uma realidade da nossa cidade. Inclusive, eu tenho alertado no Conselho Municipal de Saúde, porque a população do Brasil está envelhecendo, ótimo, maravilhoso, né? Isso é muito bom, significa que nós estamos tendo assistência à saúde, de uma forma ou outra, estamos nos preocupando com a nossa saúde, mas, em contrapartida, nós não estamos muito cuidando dos nossos idosos, que caem demais e se fraturam, têm fraturas. E a fratura de colo de fêmur, ela representa um tempo de internação muito longo, por conta de que são já pessoas idosas e que requerem outros tipos de cuidados. Olhem o caos financeiro em se tratando de fratura de colo de fêmur. R$7.000, R$6.000, R$2.000, depende aí do tempo de internação e do procedimento que foi realizado. Para finalizar, pronto atendimento. Pronto atendimento, senhores, se a pessoa chegar e fizer uma consulta simples, custa R$20 a consulta. Se esta pessoa chegar e o médico disser assim, olha, a senhora vai tomar uma injeção endovenosa e vai para casa, vai custar 37, né? 32 reais. Estou aumentando. Se, por um acaso, o senhor chegar e precisar ficar em observação por umas 4 horas, essa consulta passa a custar R$50. No ambulatório do médico da cidade, quando a pessoa vai lá no médico, no ambulatório, custa R$57 a consulta. Entenderam? Então, este tratamento, que a consulta e o tratamento de 4 horas foi R$50, ele pode ter usado fármacos caros e não paga, porque já está tudo incluso. Entenderam? Então, vejam só o prejuízo mensal que a Santa Casa teve em relação, desde novembro de 2018 até maio de 2019, só no pronto atendimento. Então, só no pronto atendimento, novembro de 2018, 67 mil, dezembro de 2018, 65, que assim vai. E aumentou muito no mês de maio, porque acho que quando as pessoas perceberam que o IANSP não ia ter mais o credenciamento da Santa Casa, elas foram muito ao pronto atendimento da Santa Casa, foram acolhidos com carinho, e a defasagem, o nosso prejuízo foi de 121 mil. E, para piorar, meus queridos, como a gente não recebeu nem o teto no dia 20 de abril, nós, como eu falei no início, estamos no especial pagando as contas do IANSP, que foram feitas para muito bem atendê-los. Inclusive, com a interrupção do IANSP, no bloqueio na meia-noite do dia 3, era para a Santa Casa ter interrompido o tratamento antes. Chegamos a fazer uma reunião para isso. O seu Nilson participou dessa reunião. Quando foi na hora de interrompermos, eu falei, jamais. Não. Nosso compromisso com os usuários foi divulgado que seria o atendimento integral até a meia-noite do dia 3. Já tivemos prejuízos homéricos, não vão ser 3 dias que vão piorar ou melhorar. Então, senhores, é esta a nossa apresentação, bastante concisa, estamos à disposição, agradecemos a oportunidade. Eu confesso que fiquei muito triste, porque quando nós damos a nossa vida para salvar uma instituição voluntariamente, ouvir comentários que nós estamos faltando com a verdade ou coisas desse tipo, dói muito, porque a Santa Casa era para estar fechada, e nem IANSP, nem SUS, nem ninguém. E nós estamos ali dando a vida para conseguir mantê-la em pé. Então, assim, eu gostaria que realmente nós, enquanto população, se tivéssemos dúvida, que a gente procurasse as pessoas corretas, que passam a informação correta, e não fomentássemos a fofoca e aquilo que pode prejudicar ainda mais. Porque se são pessoas que não estão imbuídas do propósito, da missão, elas abandonam, né? É que nós acreditamos naquilo que viemos a fazer, resgatar a Santa Casa. Então, a gente agradece muito vocês estarem aqui, estamos abertos e queremos reafirmar o nosso compromisso de transparência e integridade. Inclusive, se vocês souberem alguma coisa que não está funcionando bem, denunciem,
porque estamos ali para fazer justiça e para fazer a coisa acontecer como modelo para este país que está imerso em corrupção. Nós não aceitamos esse tipo de coisa e queremos juntos achar um escape, mas não podemos continuar mais subsidiando um serviço que desconta compulsoriamente da nossa folha de pagamento. Obrigada. Bom, pessoal, eu agradeço, em nome da CCM, a apresentação e a fala da doutora Thelma para esclarecimento dessa questão do não atendimento do IANSP na Santa Casa. Eu vou deixar o microfone aberto, se alguém quiser fazer algum questionamento a respeito do assunto que foi explanado. Alguém quer falar? Pois não. Oh, liga aí, liga aí. Aí. Só fica verdinho aí. Tudo bem. Caipira sofre. Eu queria realmente agradecer a apresentação da Thelma e só acho uma coisa. Eu, pelo menos, tinha que ter sabido antes, porque sou eu que saí colocando as coisas, o pessoal pergunta muito. E eu não sabia de tudo, né? Eu recebi informações de 4 fontes, e uma complementava, a outra não sei lá o quê, então não batia, porque eu sou a primeira a brigar em cima de coisa do IANSP, e, logicamente, se estava com a Santa Casa, eu teria brigado pela Santa Casa mais. Mas agradecemos, foi muito bom a gente saber a história toda. Obrigada. Bom dia a todos. O que eu gostaria de saber, eu como usuário do IANSP já há muito tempo, se esse problema do IANSP está acontecendo com todas as santas casas vizinhas, ou se é uma coisa exclusiva de Assis, entendeu? Então, eu gostaria de ter essa informação e o porquê que surgiu esse impasse. Isso é origem do governador, do município. Infelizmente, a gente fica meio à deriva aí com essas informações. Eu gostaria de saber realmente por que Assis, há algum tempo, ele vem sendo precário no atendimento do IANSP. Muitas vezes você não consegue um exame aqui, eu não estou falando por mim, graças a Deus eu posso me locomover para Ourinhos, para Marília, para Prudente. Mas Assis está deixando a desejar em termos de atendimento. Eu queria saber se isso é uma coisa municipal, se é estadual, ou se tem algum problema aí, alguma divergência nas administrações. Essas são informações que eu gostaria de ter. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Responde esse primeiro. Então, vamos lá. A questão do atendimento do IANSP hoje no estado de São Paulo, até a última reunião do mês passado, nós tínhamos 2 Santa Casas que estavam pendência à negociação. Santa Casa de Assis e Santa Casa de Araçatuba, né? As 2 que tinham apresentado ao IANSP a questão do questionamento do pagamento de tabela, a questão do pagamento do atraso do pagamento, pendências em extratetos e tratamentos. Então, as únicas 2 que estavam eram Araçatuba e Assis. A de Araçatuba fizeram um acerto lá, conversaram e voltaram a atendimento, porque o convênio deles não tinha encerrado. O convênio deles está decorrendo ainda até um vencimento. Então, não
é diferente do nosso. O nosso encerrou dia 3/3. Você viu que o nosso convênio parou no dia 3/3. Então, é diferente. Então, Araçatuba deu continuidade e voltou ao atendimento normal. A questão da apresentação de Assis é aquilo que a Santa Casa acabou de demonstrar aqui. Ela precisa de reajuste, que foi colocado, inclusive, para o IANSP, de reajuste da tabela, do pagamento mensal após o atendimento, para não ficar tendo que pagar juros em banco, né, por devido ao atraso. Então, isso, o IANSP não quis entendimento com a Santa Casa. Ele acha que tem que ter da maneira que ele sempre fez até agora. Vocês lembram que em 2012 já houve esse tipo de acontecimento, né? Houve uma interrupção devido à questão do pagamento e depois nós acertamos. Nós tivemos em São Paulo, depois dessa reunião da Santa Casa, foi eu, o Cachorrão, presidente da Câmara de Assis, o Carlos Binato, o prefeito de Tarumã, Cargose, representando o CIVAP. Nós tivemos, hoje falaram no rádio por que não chama o Ricardo Pinheiro. O Ricardo Pinheiro também estava presente na reunião, assim como o Bragato. Nós tivemos essa reunião lá em São Paulo para tentar chegarmos num entendimento para que voltasse imediatamente o atendimento aqui. E até agora o IANSP não deu resposta para essa comissão, até agora não falou nada. Nós estamos aguardando, né? Inclusive, a gente tem mantido contato entre nós. Esqueci do Gervásio também, que o Gervásio também estava presente. Então, nós estamos aguardando que o IANSP nos dê o retorno disso. E até agora o IANSP não deu, né? A causa principal, no meu entendimento, que eu estou participando das negociações desde final do ano passado até agora, a causa principal chama-se governador do estado de São Paulo. Ele não quer um centavo a mais de gasto com o IANSP. Muito pelo contrário, como eu disse no início da reunião. Ele pediu uma redução de 30% em relação aos gastos. Então, fica difícil você negociar isso. Mesmo tratando, mesmo levando-no para o campo político que nós levamos, olha que essa comissão que nós montamos é todinha do partido dele. E nem assim nós não conseguimos sensibilizá-los para que fizessem o entendimento com a gente. Então, vamos supor, a Santa Casa apresentou esses itens para regular e não conseguiu. Tudo bem, mas que abra o credenciamento para que nós possamos abrir para as outras entidades que têm interesse, para nós não ficarmos sem atendimento médico aqui em Assis. E nem isso foi feito. Então, ontem eu tive contato de novo em São Paulo, no IANSP, conversei com o Tony, que eu precisava dar uma posição aqui. Ele falou, Nilson, até o final de semana pode ser que se publique, ou na terça-feira publique o credenciamento. É a expectativa, né? Mas é uma questão que está aí dependendo principalmente do IANSP. A questão de glosas, de dívida com a Santa Casa, eu acho que no entendimento final tem que partir questão judicial e cobrar isso, né? E aí é uma questão de dívida deles, falta de compromisso deles. Agora, nós precisamos do credenciamento para atendimento médico, porque Cândido Mota não está suportando. Cândido Mota é pequenininho, não está tendo condição. Ourinhos está atendendo, mas olha a distância daqui, Ourinhos, olha a distância daqui, Marília. Às vezes você tem uma emergência, até você chegar em Marília, que condição vai chegar o paciente lá? Ou até mesmo Ourinhos, que condição vai chegar o paciente lá? Então, essa é a preocupação maior, essa é a briga maior. E nós estamos incessantemente cobrando diariamente, né? Temos conversado e está muito difícil essa questão, principalmente com o IANSP. O IANSP, eu defendo o IANSP de unhas e dentes,
porque é só dinheiro nosso que está lá. Nós que tínhamos que estar na gestão, nós que tínhamos que estar na diretoria, o governo não tinha que participar de nada. Inclusive, na Assembleia Legislativa, nós fizemos um movimento da Comissão Consultiva Mista para tirar o governo fora do IANP, deixar nós, funcionários, sermos os gestores, daquilo lá é nosso. Desde o terreno que está lá construído o hospital, é do funcionalismo público aquilo. O governo nunca pôs nada lá. Muito pouco, algumas ou outras vezes, que se aumentou o prédio lá e investiu. E por que a gestão tem que ser governamental? Não dá o direito de nós, funcionários, participarmos. Nós, quando fazemos a qualquer prova seletiva e somos contratados, imediatamente já tem o débito do IANSP dos 2%. Não tem escolha, você não pode falar, eu não quero. Imediatamente já está o desconto dos 2%. E por que o governo não contribui com os 2% dele? Como eu disse, se tivesse a contribuição do governo, nós não estaríamos nessa situação financeira que o IANSP se encontra hoje. Temos brigado incessantemente em São Paulo, temos dito isso, feito movimento, mas está difícil. O governo, ultimamente, não tem nem, como a dona Thelma disse, o Polara, no dia da apresentação, ele não quis nem saber. Falou, não quero ver, levantou da mesa e foi embora. Deixou a gente que nem uns tontos lá na mesa. Isso é tratamento? Na outra vez, com os funcionários, ainda fomos bem atendidos. Depois da comissão que nós tivemos lá presente, foi bem atendido. Mas o principal, que era tratamento da saúde, ele não quis nem ouvir. Então, eu peço às entidades, nós temos que fazer um movimento das entidades, é uma proposta que eu coloco aqui, para que façamos um abaixo-assinado lá com o fórum, lá com a penitenciária, com o hospital regional, com os professores, que façamos um abaixo-assinado de cada entidade para nós apresentarmos lá, para ver se a gente consegue, pelo menos, alguma motivação para que ele dê um olhar especial ao IANSP. E, como disse o colega ali, as santas casas de todo que tem o convênio, não estão em situação boa, não. Porque, você veja bem, 2 meses para ser pago aquilo do atendimento, é o mesmo processo que ocorre com o nosso pagamento, Nós, funcionários públicos, a gente recebe sempre 2 meses atrasados. Quem não sabe, fica sabendo agora, que é sempre referente a 2 meses atrasado. É a mesma coisa que ele está fazendo com os pagamentos aqui do IANSP. Ele fica 2 meses depois que ele paga. Então, essa é a explanação que eu queria fazer. Eu coloco. Pode vir, Marquinhos. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos, eu sou oficial de justiça. Trabalho no Fórum de Assis. E hoje aqui tem 2 coisas que me ocorreram. Eu estou feliz por estar aqui e retomar essa discussão do IANSP, porque há mais de 20 anos, a Cleni lembra disso, quando começou a luta para a gente trazer o CEAMA para Assis e, posteriormente, conseguir o convênio com o hospital, a gente estava conseguindo envolver os funcionários. E eu queria deixar aqui 2 pontos de reflexão. Primeiro, quando você diz o servidor é contratado e compulsoriamente passa a contribuir, nós temos que esclarecer uma questão aqui. O Estado, a exemplo de outros setores, quer destruir tudo que é público nesse país hoje. A saúde não é diferença para eles. Hoje, nós temos que conscientizar os servidores, principalmente os mais novos. Não estou chamando aqui ninguém de velho, mas cadê esse povo novo do servidor? Eles têm hoje a oportunidade de não contribuir com o IANSP, vocês sabem. É facultativo, as pessoas estão saindo do IANSP. E lá no fórum eu tenho sempre essa briga. O pessoal pergunta do IANSP, reclama, mas ninguém utiliza o IANSP, ninguém vai atrás, porque a maioria das pessoas hoje deixa de fazer outras coisas mais interessantes para pagar plano de saúde.
Então, nós estamos na mão de um monte de gente mal intencionada também, que quer privatizar tudo no país. Então, nós temos que pensar nesse panorama também, gente. E não ficar aqui só dependendo e se vitimizando. Nós temos que agir, sim, mas temos que ir para a luta e trazer abaixo-assinado, mais do que isso, trazer a presença das pessoas e conscientizá-las que elas têm papel, enquanto contribuinte, enquanto servidor, de usar o serviço e cobrar dele. Eu nunca tive plano de saúde. Eu fiz 2 cirurgias recentemente de prótese de joelho, uma aqui, que infelizmente não foi bem sucedida, por motivos que eu não vou esclarecer aqui, e a outra imprudente, que eu tive que colocar uma prótese. Eu fui atendido sempre pelo IANSP, a minha família toda foi. Só que, diante da tristeza que eu estou sentindo aqui, da não renovação do contrato da Santa Casa, eu acho que nós temos que pensar também numa estratégia local para a gente, servidor, ser chamado a essa discussão. Nós deveríamos ter sido chamados antes. Eu acho que o único erro foi esse. A gente deveria ter sido esclarecido antes, né, Cleni, eu acho. Mas, de qualquer forma, a gente sempre ouvia rumores. Está atrasado, não está? A gente poderia ter antecipado isso e tentado prevenir de uma forma mais eficiente. E lá no fórum sempre o pessoal questionava. O IANSP parou, o IANSP parou. Eu nunca falei que parou, eu falei, eles estão em negociação. Então, a minha outra pergunta que fica, não sei se ela vai ser respondida aqui, o que é possível fazer para a gente retomar, a gente tentar estabelecer alguma estratégia com a gestão da Santa Casa, que demonstrou aqui estar muito bem intencionada e com competência, para a gente restabelecer o convênio. A gente tem que partir para isso. Porque, de certa forma, é uma notícia que me entristece pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém quer pronunciar-se? Nilson, Pois não. dá licença um pouquinho. Pois não. A briga é muito... como é que o pessoal fala? Que é briga de cachorro grande, né? Eu não acredito muito nessa... Aliás, não acredito nada em assinaturas de fazer, a não ser que ela seja ligada a alguma ação, que a gente pode pensar o quê? Porque a assinatura, eu passei com 79 anos, enjoei de fazer isso e saber que joga no lixo. Ninguém se preocupa com isso. Nós temos que ver outra coisa. Agora, a questão de aumento do dinheiro do IANSP é o 2% nosso. Ninguém quer pagar mais dos 2%. Vocês sabem, a gente... Cada um vê o seu pagamento, mas eu estou sempre no cinema e estou vendo. Tem gente que paga R$1. Tem gente que paga... Aliás, o grosso, um salário mínimo dá quanto? 2%. Veja quanto é. O grosso nosso é esse. Então, o dinheiro, assim, um montante, quando você vê, é bastante, mas é muita gente. São quase 200 municípios no estado, né? E mais o Hospital do Servidor, que, com todas as especialidades, ele gasta muito. Como que nós vamos fazer com questão de dinheiro? 2% está aí, ninguém vai querer aumentar, tudo bem. Então, 2%. Quanto tempo faz que nós estamos sem aumento? Então, o dinheiro não aumenta. A Thelma tem razão, tem que aumentar o teto. Mas com que dinheiro? Porque todo mês entra esse dinheiro nosso, que já está dividido aí em quase 200 municípios e o hospital. É muito difícil aumentar. E a tabela não vai mexer. Numa crise dessa, e sem entrar dinheiro novo, faz 15 anos que nós brigamos em cima disso aqui. A gente vai, conversa com os deputados, a gente está sempre lá pleiteando isso, etc. e tal, mas é aquela história do dinheiro novo. Se não entrar dinheiro novo, como é que nós vamos aumentar a tabela? Como é que nós vamos aumentar os tetos? Que precisaria, né? A Ourinhos, o teto lá é 400, parece, né, Inizal? 400? 400. Porque lá eles têm um trabalho todo, né, de coração, que é muito caro, etc. Tal, então, eles conseguiram esse teto. Agora, nós também, aqui, para aumentar o teto, precisa ter mais oferecimento de trabalho, de mais, sei lá, o que é que tem que fazer, né? Mais produto, né, para poder fazer.
Eu acho que tem que fazer alguma coisa assim. Se quiserem fazer o abaixo-assinado, pode fazer, mas eu acho que nós temos que pensar em alguma coisa prática, alguma ação, né? Porque senão não vai adiantar nada. Porque mais do que a gente vai... Fala, Thelma. Unimar. Não, tudo bem. É para financiar pelo menos o SUS. Então, assim, hoje nós teríamos já aquilo que nós pedimos para o teto, 300 mil, fazemos brincando com a nossa população, é que segura. Por exemplo, o ultrassom disponibilizou à população 30 exames por mês. Entende? Se a gente tiver o teto maior, vai para 100. Então, atinge 300 mil brincando. Do IANSP. Aí eu passo para eles, né? Porque aqui eu represento outra instituição. Assim, e só para dizer, né, que, na verdade, nós buscamos a representação para passar essa informação. Então, em nenhum momento a Santa Casa omitiu as informações, tá bom? Dá licença um minuto. Meu nome é José Antônio, e a questão que eu levanto é o seguinte: em que medida a renúncia fiscal por parte de empresas e de alguns empresários fazem quando doam recursos, né, de seu bolso para abater o imposto de renda, entra nesses cálculos? Porque o que eu observo, assim, o grande problema que está sendo levantado é aquela possibilidade de exames que o IANSP não paga, né? Existem, na parte do procedimento médico, algumas sugestões de exames que fazem parte, provavelmente, de uma tabela de que o IANSP tem por um entendimento de não pagar. Aí pergunto eu, em que medida as renúncias fiscais entram nessa cobertura? Porque, vamos dizer, algumas empresas doam para a Santa Casa alguns valores significativos, né, de manutenção, e esse valor de manutenção entra nesses cálculos? Como que é isso? Tá? Nosso sonho é recebermos os incentivos fiscais. Até o momento, nós não conseguimos, porque não existe uma brecha para isso. A instituição Santa Casa é um hospital filantrópico, então ela tem 60% de filantropia e 40% de possibilidade de atendimento, inclusive do IANSP. Isso, o IANSP não entra na filantropia, é um convênio. Isso impede qualquer tipo de incentivo fiscal. O incentivo fiscal hoje vai para a ONG, que é totalmente sem nenhum tipo de convênio ou atendimento particular. Então, a Santa Casa de Assis, ela não tem
não recebe nenhum tipo de incentivo fiscal, ok? Então, o que nós recebemos, e ainda estamos reconquistando os empresários e a população, são doações. Doações, mas não retidas na fonte. Não tem, nós não temos. Tá, não, para a Santa Casa nós não temos. Nós não temos. Garantimos, pode ir lá pegar a nossa prestação de contas, que fica no site, estamos com total transparência, a gente não recebe nenhum tipo de incentivo fiscal. Oxalá recebêssemos, que é onde a gente quer chegar um dia, mas ainda não encontramos uma brecha na lei. Eu queria falar duas coisinhas só. Como vocês disseram que a gestão do dinheiro é governamental, existe como saber se esse valor que está saindo do nosso salário realmente não é suficiente? Será que não existe algum desvio? Não. Entendeu? Como nós não estamos na gestão, de repente, não sei, pode ser que há dinheiro suficiente, mas será que está indo para onde? E mais uma coisa, por exemplo, nós fazemos doação na nossa conta de energia para a Santa Casa. Teria que fazer um trabalho, talvez até a nível da cidade, para incentivar que todo mundo doasse um pouco para a Santa Casa, porque cada um doando um pouquinho não fica tão pesado. E vem na conta de energia, a gente já nem sente isso daí, entendeu? O Nilson, deixa eu só acrescentar. Nilson? Olá. Não, a menina ali falou que era na questão de desvio, não sei o quê. Há uns anos atrás, antes do Covas, lá atrás, do pai, ele, o dinheiro que era tirado nosso, 2%, ele ia e demorava uma vida para cair no hospital. Ele tinha os desvios lá, na época, né? A partir do Covas, o professor Pio lá, ele que é dessa época, o Covas obrigou que o dinheiro caísse hoje, o pagamento, já ia para o hospital. Então, isso aí não tem mais essa divisão, esse desvio. E o total que é 1.300? 1 milhão e 400. 1 milhão e 400 que dá disso aí. É um dinheirão, né? Mas são quase 200 municípios e mais o Hospital do Servidor. Ela esclareceu bem o que se gasta dentro do hospital, etc. E tal. Então, uma grande parte fica no hospital e o outro é dado dividido aí para dar um para cada cidade. Aqui é 120, outro 400, dependendo do serviço que presta. Complementando essa sua resposta, é aquilo que eu falo, a resposta do Marcos. Hoje, o Instituto de Assistência Médica do Estado de São Paulo, o IANSP, ele tem esse montante de 1 bilhão e 400. 1/3 disso fica no Hospital do Servidor. 2/3 são divididos em todas as unidades do Estado, que tem uma variação de cotas para cada esse município. As cotas nunca atrasam. Por exemplo, a CIS é 120. Então, todo mês está aqui. Agora, o extrateto, o que eles fazem? Essa foi a explicação dada para nós na nossa reunião. Que aquilo que foi extrateto, no mês seguinte, eles fazem uma retenção desse 1 bilhão e 400 para fazer o pagamento do extrateto. Aí, o que acontece? Tem municípios que eles não têm, como não tem dinheiro, eles fazem tipo de, esse mês nós vamos pagar fulano e beltrano, cicrano e cicrano. Aí, no mês seguinte, nós vamos pagar fulano, fulano, fulano e beltrano. Então, dessa maneira que está sendo feito isso hoje, que foi exposto para nós, que é isso que nós não queremos que aconteça. Por quê? Se nós temos uma gestão, se nós temos a questão do dinheiro nosso hoje para se pagar isso, que tenha a contrapartida do governo para que não tenha que ficar sorteando as balinhas para as entidades. Se nós tivéssemos outros 2%, em vez de ser 1.400, seria 2.800.
mudaria totalmente a história. Não estaríamos na situação que nós estamos. Então, o principal nosso hoje, como você mesmo disse, Marco, a questão da opção de você não querer. Mas se você não quer ser mais usuário do IANSP, isso vai acontecer uma catástrofe, porque tem gente que só depende disso, né? Então, não são todos servidores, tiro como eu, que têm condição de pagar uma Unimed hoje, pagar 1.400, 1.200, uma mensalidade de uma Unimed hoje, né? Já faz 10 anos que nós não temos reajuste de salário, imagine pagar uma Unimed de 1.200, 1.400 reais. Então, essa é a questão. Então, esse é o impasse que nós temos dentro do IANSP hoje. A questão hoje chama-se dinheiro. A questão hoje chama-se a distribuição desse dinheiro. A questão hoje é os 2% que o governo do Estado não paga. Nunca deu e não. Eu acho que, se forçarmos, a gente consegue. Isso é a necessidade. Esses 2% é a necessidade que acertaria todos esses tipos de problema. E como bem diz, as outras Santa Casas que estão atendendo hoje, deve ser a questão de problemas financeiros que estão vivendo aí, dia a dia, que a gente fica sabendo. Eu deixo à disposição. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pois não. Bom dia a todos. E eu acho assim que a nossa reunião, infelizmente, chegou naquele patamar de enrolação, né? Por quê? A gestora da Santa Casa se fez presente, fez uma explanação maravilhosa, coisas que a gente não sabia que acontecia, né? Tinha assim boatos que a Santa Casa simplesmente fechou a porta a nós, mas também não tinha uma explicação certa, sincera e no papel, como foi feito aqui hoje. A minha pergunta é justo outra instituição assumir o IANSP em Assis, sendo que nós fomos muito bem tratados com excelência na Santa Casa de Assis até o término do convênio? Muito bem, porque eu tive uma mãe idosa de 81 anos que faleceu, infelizmente, na UTI da Santa Casa, mas porque a patologia dela já era muito grave. E ela usou de ultrassons, de cardio, de tudo que aconteceu na saúde dela, a Santa Casa amparou. E tem nos amparado até o fim do convênio. Então, a pergunta é, o convênio, o IANSP, que o senhor falou, senhor Nilson, que defende com unha e dente, está defendendo a gente com unha e dentes? Tá? Não está. Porque, se tivesse, fazia um acordo e pagava o que deve para a Santa Casa. Fazia um acordo e pagava para nós, que desconta, pega seu olerite, o meu já está comigo, já imprimi. Está descontando do mesmo jeito. O que nós vamos fazer? Montar uma comissão, acampar? Enquanto eu sou sindicalista, eu sou delegada sindical de base, eu defendo os funcionários e eu defendo a saúde. Nós vamos ter que acampar, passar fome na frente do IANSP, passar fome na frente lá onde fica o Dória, para poder conseguir alguma coisa? Que vergonha! Isso é uma vergonha. O auditório que deveria estar hoje lotado, deveria estar saindo gente pelo ladrão dessa Câmara Municipal, o povo não vem brigar. A gente dá a cara a tapa, eu dou minha cara a tapa porque eu estou acostumada a brigar, mas o povo não vem. Agora, é justo brigar para que outra instituição, eu quero saber da nossa gestora, se tiver um acordo, tem possibilidade da Santa Casa voltar a nos atender? Tem? Não tem? Se não tem, vamos atrás de quem tem. Tem proposta já de quem quer pegar o nosso atendimento? Porque é sofrido, gente. Eu tenho carro, você pode não ter. Eu não tenho dinheiro para pagar uma Unimed, porque o meu salário de funcionária pública estadual não cobre pagar uma Unimed. Vamos pensar nisso. Vamos parar de enrolar, não é culpa de ninguém. A Santa Casa fez o que fez com excelência. Quem falar que é mentira, os dados provam, porque a gente usou, muito bem atendido, um ambiente hospitalar higienizado, lindo, muito lindo, a gente foi muito bem atendido. Agora, falar que outra instituição pode pegar, que outra instituição, e o IANSP vai cumprir com essa outra instituição, sem pagar o que nos usou até hoje? Obrigado, gente.
Para parar de enrolação, como é que é seu nome? Eunice, para parar de enrolação, faça uma proposta. Nós vamos eleger uma diretoria aí. Realmente vou tirar o time, que eu já estou muito velha para isso. Mas está na hora de gente nova pegar e vamos ver a proposta que você faz, porque questão de dinheiro é complicado. Pergunta se alguém quer aumentar do 2%, porque 2% é uma miséria. Eu vejo no meu pagamento. Eu sou viúva, poderia tirar do marido. Eu continuo pagando do marido, que é uma miséria o que se paga do IANSP. Né? Outro dia eu vi alguém, que é uma coisa que eu queria colocar, o Adão, que toma conta ali do SEAMA, ele é funcionário igual nós, ele paga o 2% também. O usuário vai lá e distrata o rapaz assim, como se ele fosse o dono do IANSP. Além de maltratar, falar besteira, ele falta só apanhar lá. E outra coisa, precisa ter um mínimo de respeito, lógico, para o funcionário, né, que ele está lá, ele precisa. Outra coisa, o pessoal marca consulta, depois não aparece. Né? Então, aquilo lá, o outro que podia estar com aquela consulta, não tem. Então, precisa também uma educação nossa, né, de fazer. Eu não uso porque, até hoje, eu estou conseguindo pagar 1.924 de Unimed. Hoje, amanhã não sei. Por isso, eu sempre faço a campanha dos colegas, não saiam do IANSP. Ele é ruim, mas, se você sair de lá, está perdido, porque não vai ter assim. Né? E se vier essa reforma agora, acaba o SUS também. Né? Então, ele é ruim, ele está ruim, mas nós temos que brigar para melhorar. Agora, nós não queremos enrolação. Eu nunca enrolei nada. Eu fiquei 2 anos atrás do IANSP, viajando dentro de São Paulo nas reuniões, para eu conseguir trazer o SEAMA para cá. Ele foi inaugurado em 2000. Então, todo esse ano, eu tenho 21 anos brigando em cima do IANSP. Mas é uma briga de todo mundo. Por que eu estou aí? Eu tenho que pôr gente no lugar. Né? Quem sabe o pessoal vem melhor, sem enrolação, e vai em frente. Mas agora nós deveríamos fazer, não sei se alguém tem mais alguma coisa para colocar, que realmente nós vamos abrir a... Pega lá, fala aí, Neuza. Eu não sei se seria o nosso último recurso, mas processar o governo por não pagar os 2%, porque nós chegamos no limite, não tem mais onde correr. Eu não sei aí da questão de se ele tem obrigatoriedade, eu não sei. Pode-se pensar nisso, pode falar isso, mas isso é demorado, nós podemos vendo outras coisas. Outra coisa, será que a gente não poderia ir trabalhar com os deputados, fazer um projeto de lei para pegar esses 2% e passar direto para o IANSP? Você sabe quantos anos tem o projeto que nós estamos fazendo? Nilson, quantos anos faz esse outro? Fazer um projeto de lei lá na Assembleia. Faz 8 anos que nós na Assembleia. Nós vamos lá, nós temos reunião todo mês, né, na última quinta-feira do mês. Nós vamos lá na Assembleia, todo ano, 2, 3 vezes, vamos de uma linha de porta em porta conversar com cada um acerca disso. E está lá, nós não concordamos com algumas coisas que estão lá, porque o superintendente também está junto nesse projeto de lei. E não caberia, então? Não, está lá. Está escrito lá, a primeira coisa que nós escrevemos. Processar o governo com aquele que todo mundo assina, que chama aí, como é que fala? Não é comunitário? Não, como é que chama? Não é isso que eu quero dizer. Quando a gente manda lá aqueles assinaturas lá para o Congresso, ninguém olha isso. Nós temos que achar alguma coisa mais de ação. Então, tem que ser presente, corpo presente. Olha o corpo presente aqui. Nós temos que estar pessoalmente, senão não sai. Pessoalmente, assim, nós temos que envolver alguma coisa aí para resolver. O pessoal que está saindo na rua está resolvendo alguma coisa porque tem número. Sem número é muito complicado.
nós tínhamos que fazer a eleição aqui. Nós estamos precisando de duas pessoas para a equipe aqui. E essa comissão tem reunião todo mês em São Paulo. Eu fui durante 15 anos, eu ia todo mês. Agora não dá mais, eu estou nas últimas. Agora o Nilson tem ido. Ah, legal. Bom dia. Meu nome é Yumi, eu sou professora do Estado. E, na verdade, desde que eu cheguei aqui, algumas coisas, né, eu comecei a refletir sobre. Claro que eu acho que isso é nítido em todo mundo, que a gente esperava que aqui fosse estar mais cheio. E aí eu até queria perguntar sobre isso. Alguém daqui, que está aqui sentado, né, é vereador? Ninguém? Hoje, né, nessa audiência pública sobre o IANSP, nós não temos nenhum vereador da cidade de Assis. Passaram, né, alguns a gente reparou que passou, mas eles não estão aqui. Os vereadores não são funcionários públicos? Ele é municipal, né? Não do Estado, tudo bem, não do Estado. Mas também não é interesse do nosso município manter o IANSP, manter, né, o acesso ao IANSP no nosso município? Conversando aqui com a Sônia, né, ela fez uma pergunta. As cotas, esse tanto que a gente recebe, né, mensalmente, ele tem a ver com os funcionários, com a quantidade de funcionários em cada município? Seria interessante para a gente saber, né, quantos funcionários públicos que dependem do IANSP, contribuem com o IANSP, fazem parte do município de Assis. Para a gente ter uma noção também, né? 8 mil funcionários então, que mas que paga 8 mil, para atender 25. Porque o agregado a gente paga também, né? Agora paga. Não, e o que eu queria pensar sobre isso, né? A colega Cleonice, se eu não me engano, né, ela acabou de falar sobre uma resolução. Marcos, que estava aqui, também falou sobre isso, né? Sobre a gente tentar uma resolução efetiva, né? Não que ela não esteja sendo buscada. Falou também sobre outros convênios. Isso a gente tem ouvido, né? Que, infelizmente, o convênio da Santa Casa, por causa de tudo isso que nos foi exposto, não vai ser feito novamente, que existem outras instituições que talvez, por até um interesse de alguns vereadores que estão, né, atrás disso. Mas cadê esses vereadores também? A gente hoje, né, falou aqui sobre o convênio com a Santa Casa, que, pelo menos ao meu ver, ficou um pouco explícito que, se o IANSP não mudar, não vai ter convênio, né? E aí a colega perguntou ali assim, será que se tiver convênio com outras instituições, será que vai ser pago? Será que isso vai acontecer do que a gente está vendo? Mas a questão que eu queria fazer aqui pode ser até que apareça uma outra instituição que queira fazer o convênio com o IANSP. Mas como que a gente vai ficar sabendo disso? Vai acontecer? A gente também não está sabendo de todas essas informações. E isso que o Marcos tinha falado, né? Eu queria saber disso antes. Queria saber hoje se existe alguma possibilidade de algum outro convênio. Ou se não existe... Credo. Não. O regional não pode. O regional só assume SUS. Em primeiro lugar, o regional nunca vai atender Nunca IANSP. vai atender. Ele é só SUS. A mesma fonte pagadora não se tem convênio. O governo é a mesma coisa, não tem. O que nós temos hoje? Pessoal, eu gostaria de que vocês ficassem para nós discutirmos, que é assunto de interesse nosso. É aí que é o ruim. A hora que o negócio começa a fervorar, todo mundo vai embora. Não adianta. Nós temos que discutir, porque senão, na hora, fica uma pessoa só para negociar. Essa que é a questão do enfraquecimento da negociação. Na hora que você precisa de fortalecimento, você não pode contar com ninguém. Porque um não pode, o outro não pode, o outro não quer, o outro não tem jeito. Aí não se ganha, não vai a lugar nenhum. Então, é a questão, por quê? Então, vou responder as questões.
Por que até então não havia sido divulgado nada da questão do tratamento com a Santa Casa? Primeiro, o convênio venceu dia 3/3, certo? Morreu o assunto. A questão da imposição, quando exposto aqui pela Santa Casa, que foi mandado para o IANSP, as cláusulas que, para renovar, teriam que ser cumpridas, que o IANSP falou não aceitamos, né? Então, aí ficou o quê? Quem vai atender a questão da saúde lá em Assis? Nós saímos, fomos procurar, conversamos com o Hospital e Maternidade de Assis, que é o Hospital Dr. Zezinho, fomos atrás do Hospital IAN, se havia possibilidade e interesse, se não houvesse o interesse da Santa Casa, se eles queriam atender o IANSP. Só que até então, eu volto naquela questão principal. Enquanto não abrir o credenciamento pelo governo, o governo abriu o credenciamento de entidades, não tem como esses outros hospitais se inscreverem no IANSP, fazer todo o atendimento da documentação que o IANSP existe, para ser analisado pelo IANSP se aquela entidade hospitalar tem condição de assinar o convênio. Então, não é uma coisa assim de faz assim, não. Existe uma complexidade nas questões que nós também temos que ter inteligência de entender. Às vezes a gente fala pelos cotovelos, mas não sabe quais são os processos, quais os procedimentos. Nós temos que ter conhecimento. Se fosse simples assim, nós já tínhamos mudado, aceitado e feito. Certo? Então, nós já estamos brigando já há tempo para que isso seja o procedimento. Então, o que eu tenho que acreditar? Na fala que o rapaz me disse ontem. Essa semana, o mais tardar, terça-feira que vem, vai ser publicado o credenciamento. Aí, essas outras entidades, inclusive a Santa Casa, vai poder se credenciar para passar por uma análise lá no IANSP. Aí é o IANSP que vai escolher com quem que vai ser feito o convênio. Então, não depende de nós. Nós fomos atrás, nós conversamos, nós falamos, mas está dependendo de São Paulo. E não é enrolação, como foi dito aqui, não. Ninguém está enrolando ninguém. Quem achar que está enrolando, venha para a luta, vamos participar, vamos lá em São Paulo, vamos lá o dia a dia, para ver qual que é o processo. Então, eu acho assim, nós temos que ter, por isso que é bom a questão de ter a massa para a gente trabalharmos junto. Para não ficar 1, 2, 3, 4 correndo atrás. Então, a necessidade do pessoal estar junto. O Nilson, todo lugar que tem uma comissão, aqui a comissão regional, Assis, pega Ourinhos, né? Paraguaçu, Cândido Mota, Santa Cruz, pertence para cá. Todo mês deve ser feita uma reunião, antes de ter a na última quinta-feira do mês em São Paulo. Aqui a gente começou, há 21 anos, né? A gente fez, chamava o pessoal para a reunião. No começo, apareciam 2, 3, 4. Já faz muitos anos que não aparece ninguém na reunião que eu chamo. Então, eu desisti de chamar. A gente continua na briga. Vai para São Paulo, agora é mais ele que vai. Nós continuamos, mas nós não temos freguesia nenhuma, não temos clientela para assistir a reunião e colocar as coisas. Né? O que vocês estão colocando aqui, a gente é porta-voz. Então, precisa haver um envolvimento de todo mundo, porque aí a minha cabeça pensa do jeito, outro do outro, vamos ver um lugar, como fica isso, né? Para não haver problema precisa sim se engajar na briga, senão não tem jeito. Não, vamos fazer, mas junto com alguma coisa.
Tudo bem. Tudo bem. Agora vamos ver quem está aqui. Legal, legal. O senhor é de que repartição o senhor é? De que entidade? Então, mas o que é ela? Ela é o quê? Professora? Professora. Então, porque, olha bem, não, pode fazer. Eu sei que não vale a pena, mas pode fazer, não tem problema. Tanto é que eu falo, associe com alguma coisa. Agora, vamos ver daqui as entidades que estão aqui que vai pegar para fazer esse trabalho. Porque eu posso fazer, eu trabalho com aposentado. Eu posso fazer com os aposentados do magistério. Porque não dá para nós dois fazermos. Né? Porque o pessoal sempre... é como uma colega falou, que eu acho que eu falei aqui também, né? Eu pago a entidade para ela assumir para mim, representar. Não é bem assim. Né? Porque eu sou uma e tenho 20 mil associados. Como é que eu vou assumir? Eu tenho que dividir também com outras pessoas. Então, aqui, quais são as entidades que estão aqui? Tem os nomes lá. Se eu ligar lá para aquele pessoal, vai pegar isso e fazer? É isso que é o negócio. Ótimo, vai fazer, faz. Agora, enquanto isso, bolamos alguma coisa para fazer com isso. Tem que ir uma comissão para levar isso. Deixa eu fazer uma proposta, então. No próximo, agora, dia 25, existe no calendário do IANSP em São Paulo uma manifestação no Hospital do Servidor Público. Eu faço uma proposta para todas as entidades, todos vocês que estão aqui, que no dia 25 nós façamos, em frente ao IANSP, uma manifestação, trancamos a rua, fazer uma manifestação, chamamos a imprensa televisivas e vamos fazer a nossa manifestação lá, então. Certo? Não vai para São Paulo. Mas é para ter gente, porque eu chamar a televisão e tiver 5 pessoas na frente do SEAMA, vai ser uma vergonha. Que é o que geralmente eu sindicalista que sou, que às vezes eu passo vergonha na rua, mas eu dou minha cara a tapa, que eu saio na avenida aqui em manifestação de professor e eu encontro o professor escondendo atrás do poste para mim não ver ele. Então a pessoa tem que mostrar a cara, tem que ir lá na manifestação, ir lá reivindicar, expor o que está acontecendo, certo? Então a gente se depara com essa situação. Então, dia 25 agora, nós vamos fazer uma manifestação em frente ao SEAMA, em prol ao IANSP, onde nós já podemos sair daqui, fazer as nossas entidades elaborarem o abaixo-assinado, entregar no dia 25 o abaixo-assinado lá no SEAMAS, e nós fazemos encaminhamento para o IANSP em São Paulo. Podemos assumir isso? Levanta a mão aí. O horário a gente pode fazer às 14 horas, para não acordar muito cedo. Aleluia, muito bom. Então, beleza. Vamos assumir esse compromisso, então. Só que eu não sei quem é quem, para ser a... Como é que... Aqui. Aqui em Assis. Aqui em Assis, em frente, o SEAMA lá. Mas cada um pede na sua entidade, né? As entidades sabem onde que é o SEAMA, ali na JV, na rua de... entrando para Candomota ali. Na avenida, você chega no Itaú, desce o 2º quarteirão. Não, mas cada um vai. Eu agora chegou aqui, houve uma cobrança, o vereador e o presidente da Câmara, o senhor... Alexandre Cachorrão, eu acho esquisito falar Alexandre Cachorrão, mas é o que ele é mais conhecido. Alexandre Vence, vamos dizer assim. Eu gostaria que o senhor se pronunciasse uma fala para nós, que o senhor esteve presente na reunião também, lá em São Paulo, com a comissão. E em seguida, vamos ver quem vai se candidatar. E em seguida nós vamos fazer a eleição nossa.
Tudo bom? Tudo bem. Oi. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar. Hoje eu tive um outro compromisso representando a Câmara Municipal na inauguração do projeto Golfinho. Realmente estava marcado para começar às 9h, mas acabou atrasando um pouco, terminou faz alguns minutos, e vim direto para cá para participar aqui deste momento tão importante. Eu gostaria de dizer que a Câmara Municipal de Assis, nós estamos engajados também nesse processo de cobrança do que é justo, a cobrança que vocês estão lutando para que o município de Assis não perca aqui o credenciamento. Nós estivemos em São Paulo, tivemos com o representante da Câmara, foi eu e o vereador Carlos Binato, participando de uma reunião na sede do IANSP, aonde nós fomos entender também o que estava acontecendo, conversar, dialogar e ver qual que seriam aí as ideias, os caminhos para que isso, para que a Santa Casa, no caso, pudesse ser recredenciada ou, de repente, um outro hospital para fazer aqui o atendimento. Estivemos lá, conversamos também, estavam o seu Nilson, o seu Gervásio estava presente. Depois, na semana seguinte, nós estivemos aqui na Santa Casa, juntamente com a dona Thelma e os outros diretores, também dialogando, conversando, tentando encontrar caminhos aí para que esse problema seja solucionado. Depois daquela reunião, eu acho que o senhor teve uma reunião ontem, né, que nós conversamos ontem, e teve uma reunião também, e eu também não soube, né, qual o teor dessa resposta desta reunião, mas queria deixar registrado que a Câmara Municipal também está participando deste processo de construção, de diálogo, de tentar resolver aqui esse problema. Não mediremos esforços para que isso seja resolvido. Dentro das nossas limitações, da boa vontade da Câmara Municipal, nós estaremos aqui engajados, somando esforços, porque, afinal de contas, vocês são os atendidos, vocês são os munícipes, vocês moram aqui em nossa cidade, e nós não gostaríamos que vocês tivessem que deslocar para outros municípios, para outras cidades, e enfrentar estradas, enfrentar aí dificuldades para serem atendidos. Nós vamos lutar para que seja recredenciado aqui na Santa Casa de Assis ou em outro local apropriado para fazer o atendimento. Muito obrigado a todos. Isso aí. Você atendeu o pedido de uma colega ali que queria saber o posicionamento do vereador. Agora está atendido o que ela perguntou. Legal? Vamos ver essa... Então, eu agradeço então, a fala do Alexandre, que esteve com a gente. E agora nós vamos fazer a eleição da nossa representatividade na CCM. Nós precisamos de 2 pessoas, 2 nomes, para fazer parte da comissão consultiva mista. Existe espontaneamente alguém para se candidatar? Vamos, gente, agora é a hora. Ô, Neuza, eu tenho 79. Ah, então tá jovem. Então vamos. Nós precisamos da faixa de 60, 61 para chegar mas até 70. A perna e a língua estando boa, tá jóia. O meu é a perna. Vamos, gente. Quem tem pretensões de fazer parte da comissão... Você fica na presidente? Você fica presidente? Então, o Nilson pode ficar como presidente, nós precisamos de uma secretária e de um vice. Ali, legal. Já tem uma Como é que é o seu representante. nome?
Lucila. Lucila. De mais um. Precisamos de mais um. Nós precisamos de um secretário, alguém que sabe escrever só, não precisa mais nada. Como é que é aquela história do gato? Todo mundo tem solução. Na hora de pôr o guiso no gato, ninguém tem coragem. Gente, eu estou com 22 anos aqui, está na hora de dar para o lugar, né? A Yumi. Vamos, Yumi. Você tem gás ainda, vamos? Gente, a diretoria, ela tem que reunir uma vez por mês, os 3, né? E juntar os pessoal para conversar, né? E um deles vai para São Paulo. Geralmente o Nilson ele está sócio da Andorinha, é ele que vai. Mas se precisar ir uma outra ocasião, né? Vamos, gente. Mais um nome, por favor, aí. Precisa desempatar, tem um par. Precisamos de mais um nome para a secretária. Ai, ai, que socorro. Não quer, não? Oi, Nilson. Nilson, O Inisal tinha que ser daqui. Eu estou espantado aqui, se nem vocês estão se organizando aqui para poder montar um grupo para poder cobrar. Vamos participar, gente. 3 só. Vamos participar. Quem cobrou aqui a presença do vereador que não quer participar também? A Yumi. Participa, velho. Vamos, gente. E eu sou da Pampesca. Depois, com 20 não mil adianta associados. querermos falar que ninguém está fazendo nada. Como disse o Alexandre, do grupo, tem que surgir do grupo. Não tem ninguém do CPP aí? Vai lá. Legal. Entrou, pronto. Legal. Como é que é o nome dele? Ô, Lucila, você é de que entidade? Depois você fala teu nome inteirinho para nós aqui. Depois você vem aqui e eu ponho o nome inteiro. Ele também, como é que é o nome dele? Como que ele chama? Não sei. Bom, então... Fala o nome. Antônio? José Antônio. Manda ele vir aqui daqui um pouco. Depois você vai dar o nome aqui para... Despede. Bom, pessoal, eu acho que o que nós tínhamos que conversarmos hoje a respeito, então eu gostaria que vocês, toda a questão do IANSP que tem ocorrido, que tem novidade, eu tenho sempre falado no rádio. Quem não assinou o livro ainda, por favor, assinar o livro de presença, que é muito importante isso para nós. Como eu disse, eu vou estar encaminhando essa filmagem para o IANSP em São Paulo e também endereçado ao governador dessa discussão que nós fizemos aqui hoje, certo? Então, essa é a questão que nós tínhamos que discutir. Acredito que na terça-feira, assim que sair a liberação do credenciamento, eu coloco na mídia e aviso todo mundo, certo? Porque aí nós temos um prazo de 30 dias, né, para a inscrição das entidades. Aí nós temos um prazo de 30 dias para as entidades apresentarem a documentação, fazer a inscrição no IANSP, que é feito hoje tudo online. Então, a entidade entra na página lá, faz a inscrição, e depois nós temos que aguardar qual o credenciamento. Eu vejo e tenho grande esperança, acredito que a Thelma vai dar uma inspirada maior aí, para que nós possamos continuar o credenciamento da Santa Casa, que é a entidade que a gente ama e gosta de participar. Tá? Eu espero que a gente consiga chegar num consenso, né? É só pagar, né, Théo? Eu agradeço a presença de todos, meu muito obrigado, dou por encerrado essa audiência pública. Muito obrigado a todos que tiveram presente. Até logo, obrigada. Até logo. Ai, que delícia. Que delícia.